gostaria, antes de mais nada, de agradecer à organização, na pessoa do meu querido colega e amigo Reinaldo Soares da Fonseca, o convite para participar desse ciclo de estudos e de me dar a oportunidade de assistir a algumas aulas extraordinárias. Eu fiquei efetivamente impressionado com a exposição tanto do Dr. Márcio André Lopes Cavalcante, a quem gostaria de parabenizar pela excelência do seu trabalho, como, e aí já o conhecia, não foi surpresa, mais uma palestra do colega Neviton Guedes, que falou com uma proficiência efetivamente maravilhosa sobre esse tema tão difícil, que é a questão do fornecimento de medicamentos. E eu sei que vou assistir a uma terceira aula extraordinária sobre improbidade administrativa na jurisprudência dos tribunais superiores, desse colega, que é o ministro Sérgio Luiz Cuquina, esse curitibano, filho de pai croata e mãe catarinense, né? Mostra a diversidade brasileira, bacharel, em 1982, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na qual também especialista em ciências penais e em direito comparado, e mestre também pela mesma universidade desde 2004. O ministro Cuquina, como já foi adiantado pelo ministro Reinaldo, ele tem, como eu e o Neviton, a mesma origem no Ministério Público. Obviamente, nós no Ministério Público Federal e o ministro Cuquina no Ministério Público do Paraná. Ele foi promotor de justiça em 1984, atuou em várias comarcas até chegar a Curitiba, foi promovido a procurador de justiça em 2002, com destacada atuação ali no Ministério Público do Paraná durante quase 3 décadas. Recentemente, em conversa com o ministro Félix Fischer, ele elogiava a atuação do ministro Cuquina como membro do Ministério Público do Paraná. Ele chegou ao Superior Tribunal de Justiça em 2013, sobre apreciações, para quem não sabe, como a do então presidente do TJ, que dizia: esse homem possui um intelecto privilegiado e a humildade característica dos sábios. Ou do então Procurador-Geral de Justiça do Paraná, que testemunhava que a vida do ministro Cuquina era uma vida marcada pela exemplaridade. E ele, posso dizer com tranquilidade, atendeu a todas essas expectativas, acaba de encerrar seu período como presidente da primeira turma, onde está, desde que chegou no tribunal, na primeira turma, primeira sessão, de Direito Público, e onde é admirado por todos os colegas, pela proficiência dos seus votos, pela formalhana com que trata todo mundo. E eu já assisti a algumas palestras do ministro Cuquina, estivemos juntos num evento de processo civil em Pernambuco, e eu posso garantir que estará, sem dúvida, à altura das 2 maravilhosas aulas que tivemos. Então, dada a hora e para não tomar mais o tempo dos senhores, eu passo a palavra para o ministro Sérgio Luiz Cuquina. Antes de passar a palavra ao ministro Cuquina, eu quero também fazer o registro da presença do desembargador federal Ney Belo, coordenador das varas criminais da Justiça Federal da Primeira Região, professor, pós-doutor na área penal, especialmente na área ambiental, e, portanto, quero registrar esta presença. Com a palavra, o ministro Sérgio Cuquina. Bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer pelo convite que me foi dirigido, de forma gentil, beirando, quem sabe, a irresponsabilidade, me foi dirigido pelo colega ministro Reinaldo Soares, a quem tenho uma admiração que transcende os laços profissionais,
uma empatia no plano pessoal e gostaria de enaltecer, né, esse seu entusiasmo que não se aplaca, né, com o que diz respeito às coisas do ensino. E agora aqui no Centro de Estudos Judiciários, né, e, portanto, mantendo esse valioso, fomentando esse valioso diálogo, né, com os magistrados federais. Né. Colega Marcelo Ribeiro Dantas, também, da mesma forma, né, expresso minha alegria em ter tido a honra, né, de ser apresentado por Vossa Excelência de forma tão simpática, né, e que me fez viajar, né, lá em 1984, quando iniciei minha carreira no Ministério Público do Estado do Paraná, onde permaneci, né, como disse Vossa Excelência, por quase 3 décadas, né, e viajei, até lembrando, né, minhas origens, né, origens croata, né, croata e catarinense, enfim, né, expresso minha admiração também pelo trabalho de Vossa Excelência, né, de esmerada formação acadêmica e que tem se revelado, né, um exímio aplicador da lei, hoje da lei penal, né, na 5ª turma. Eu até devo dizer que lamento, né, não no sentido de dizer que não aprecio estar na 1ª turma, mas lamento não estar ao lado, né, dessas 2 autoridades, né, na esfera penal, na 5ª turma. Sei que os trabalhos a ela confiados estão em muito boas mãos. Muito obrigado. Ao colega Neviton, né, Neviton Guedes, também temos laços que de algum modo nos unem, vêm lá do próprio Sul, né? O Estado do Paraná foi homenageado com atuação ainda à época do Ministério Público Federal, né, do Dr. Neviton Guedes, que é estimado por todos ainda lá no meu Paraná, e que aqui, né, não demorou a revelar, né, toda a sua aptidão no que diz com a arte de julgar, né, de aplicar a boa justiça. Também fiquei sobremodo encantado, né, com o encaminhamento da exposição de Vossa Excelência, um tema extremamente árido, né, e que perpassa todas essas dificuldades, né. Então, nos faz ver, né, que não se pode tratar de forma exageradamente simples, né, pressupostos que necessariamente precisam ser enfrentados em situações como essa. Né. Portanto, penso que todos quantos lhe ouviram, né, colegas magistrados, servidores, enfim, todos, né, saíram vivamente enriquecidos. Né. Cumprimento a todos que se encontram aqui, colegas magistrados, né, já se disse alguns nomes, né, desembargadora Gilda Sigmaringa, desembargador Ney Belo, que não, acho que é o fundo lá, né, juízes estimados aqui, que até pelo tempo, né, vou me privar de explicitar os nomes, mas sintam-se todos cordialmente abraçados, né? Então, além dos magistrados, todos os companheiros servidores, não só do STJ, mas, enfim, da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal e de outros locais desse país, e também os que nos assistem, né, pela rede de computadores. Agradeço especialmente, né, aos servidores que sempre prestigiam essas iniciativas, e o faço na pessoa de vários colegas que estão aqui, que comigo trabalham no gabinete, né,
que vieram prestigiar e sei que sairão também, né, melhor do que quando aqui chegaram, sairão bem orientados. O tema que me foi proposto, né, ministro Reinaldo, diz com a improbidade administrativa, na perspectiva da jurisprudência das cortes superiores. Eu na verdade, nem de longe tentarei fazer uma exposição teórica, técnica, né, tão rica como a que fez o professor Neviton, também há pouco, né, o professor Márcio Cavalcante, né, que parabenizo, né, também pela excelência da fala, mas trarei aqui, né, aspectos práticos, né, como proposto no tema, né, com os olhos voltados para a jurisprudência, mas já adianto que concentrei a pesquisa que fiz, né, ao propósito de selecionar alguns julgados, concentrei essa pesquisa, sobremodo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E talvez isso tenha até a ver com a circunstância de que a lei de improbidade ela é tratada mais frequentemente pelo viés infraconstitucional. Não é? Nada obstante, tenhamos alguns assuntos no Supremo. O colega Márcio pontuou a questão da prescrição, por exemplo, né, que poderá impactar o dia a dia, né, das ações de improbidade. Se me for permitido, aqui, que o presidente me autorize, eu gostaria de fazer aqui uma colocação prévia de índole absolutamente prática, né? E já que estamos falando para magistrados, né, servidores diretamente ligados aos magistrados, fazer uma observação que no nosso dia a dia, especialmente nós que atuamos na seção de direito público, estamos de braços, né, com as questões afetas à improbidade, nós acabamos observando. Né? Nós temos muita dificuldade, colegas, quando nos deparamos com acórdãos, objeto, né, de recurso especial, de ARESP, etc., em que a parte recorrente, ou seja, me refiro aqui aos réus, o réu recorre e diz assim, olha, não é possível que se mantenha essa decisão condenatória, a vida na instância recursal ordinária. E por quê? Porque em nenhuma linha do acórdão o tribunal afirmou que a conduta deste recorrente, desse réu, tenha sido dolosa ou, no caso, conforme a hipótese, tenha sido culposa. Então, nós nos ressentimos dessa dificuldade. Eu não sei se o colega aplicador da lei, o juiz, ele às vezes tem algum receio de dizer, será? Eu não tenho muita certeza se aqui houve um dolo, houve uma culpa grave, e acaba contornando e não fala de maneira explícita. Né? Então, é muito importante que nas sentenças, nos acórdãos que as reformem ou as confirmem, né? É muito importante que desde o primeiro grau, passando pela segunda instância, fique isso muito claramente assentado nas decisões. A conduta do réu, neste caso, né, inequivocamente, né, denota, né, ser dolosa. O réu agiu de forma culposa, aqui a hipótese é do artigo 10, né, prejuízo ao erário, lesão ao erário, que admite a forma culposa. Então, isso tem nos gerado algum problema, porque já chegamos ao ponto, em alguns julgados, né, de termos de anular a decisão recorrida, fazendo os autos retornarem à origem, para que lá, sob pena de supressão de instância, o tribunal diga, né, se o caso, né, se na hipótese concreta houve atuação dolosa ou culposa. Temos já precedentes em que a hipótese envolvia a violação ao artigo 11, ofensa a princípios da administração, e a decisão, nada obstante essa questão já esteja há muitos anos pacificada, consolidada em nível de STJ,
Mas ainda encontra-se decisões em que se diz, olha, na hipótese do artigo 11, lesão a princípio, não há necessidade de se delinear a presença de dolo ou culpa. Evidentemente que de culpa nem se poderá falar, mas o dolo, a única divergência que poderá haver quanto à exigência de dolo, no caso de violação ao artigo 11, é saber se esse dolo será aceitável na sua forma genérica ou se exigirá forma específica. O STJ hoje tem entendimento pacificado que basta que seja o dolo genérico para configuração, conformação de violação ao artigo 11. Né? Então, há situações em que nos vemos compelidos a anular uma decisão para que o tribunal, na origem, escreva de forma clara essa conduta foi, sim, dolosa, na forma genérica, na forma específica, ou, em outros casos, como disse, na hipótese do artigo 10, eventualmente, que se afirme a existência da culpa. Né? É mais ou menos algo como o que nos atormenta, em certa medida, quando nos deparamos com o óbice da ausência de pré-questionamento. É preciso que o numeral apareça para que se tenha o tema por pré-questionado, ou basta que o tema ligado ao número do artigo, ao determinado artigo, tenha sido enfrentado? Né? Então, no plano do dolo da culpa, importante que venha ele demarcado de maneira muito explícita, para evitar esse tipo de desdobramento, né, que acaba retardando a solução final da demanda. Tá? Eu faria também uma observação, já que estamos aqui e nosso propósito é falar no plano da jurisprudência, eu faço uma observação introdutória, anotando o seguinte detalhe. Nós temos hoje no Superior Tribunal de Justiça apenas 2 casos que tratam da improbidade no plano dos recursos repetitivos. Só 2. Pode até parecer estranho, né? Pois é um caso que frequenta aqui a primeira e segunda turmas, né? As centenas, aos milhares, e temos, no entanto, 2 casos registrados até onde localizei e tenho notícia, e me refiro a eles. Né? O primeiro recurso repetitivo, ele foi julgado em março de 2010, tendo por relator o ministro Teori Zavascki, junto à primeira sessão, portanto. E o que é que se decidiu nesse primeiro repetitivo? Decidiu-se que a exigência de notificação prévia do réu, tal como prevista no artigo 17, parágrafo 7º da Lei de Improbidade, ela não é exigível quando se esteja no âmbito de uma mera ação civil pública para ressarcimento de danos. Não se pode, portanto, pretender importar essa exigência da prévia notificação do réu, presente na 8.429, para que seja aplicada no campo de uma ação civil comum, simples, que não se postule na sua propositura a aplicação de penas próprias da improbidade. Então, é essa mesma ação autônoma em que se postula o ressarcimento de lesão, de danos, né, cometidos contra o erário. Essa mesma ação que também se projetou na súmula 329, quando se disse o Ministério Público tem, sim, legitimidade para propor a ação civil pública tendente ao ressarcimento de danos, né, danos esses que tenham sido provocados contra o erário. Então, esse foi o primeiro repetitivo, né, dizendo, olha, essa exigência do 17, parágrafo 7º, não pode ser exportada, né, para as ações civis, onde não se intenta a aplicação das penas da improbidade. Isso ocorreu no âmbito do recurso especial, essa decisão repetitiva ocorreu no âmbito do recurso especial 1.163.643 do Estado de São Paulo, né? 1.163.643. A segunda
a decisão dada em repetitivo, a segunda e última, né, até agora, dada no plano repetitivo, né, alusivamente à improbidade, ela é um pouco mais recente, né? O julgamento ele foi concluído em 13 de maio de 2015, portanto, vai fazer 2 anos aí por dias, né? Há poucos dias, daqui a poucos dias, né? O que é que se decidiu nesse repetitivo de 2015? Né? Esse repetitivo ele está localizado no recurso especial 1.366.721, tá? E teve por relator, né, o ministro Og Fernandes. O que é que se discutiu nesse segundo repetitivo de 2015? Discutiu-se sobre a necessidade ou não de, no plano da indisponibilidade de bens, né, essa indisponibilidade de que trata o artigo 7º da Lei 8.429, saber se, para efeito de se indisponibilizar os bens dos réus, haveria a necessidade de se demonstrar, para além do fundus boniuris, demonstrar também de forma clara, cabal, né, o periculum in mora. Né? Haveria necessidade de o autor da ação, comumente o Ministério Público, né, a necessidade de que o Ministério Público autor demonstrasse a ocorrência contemporânea de dilapidação do patrimônio, né, por parte do réu. Então, esse foi o debate, né, que se travou no campo desse segundo repetitivo. E a conclusão que se chegou, então, foi de que o periculum in mora, né, é tido por presumido nesses casos. Né? E partiu-se da ideia de que se está, né, quando o juiz está para decidir uma solicitação de indisponibilidade, o juiz estará atuando no plano de uma verdadeira tutela de evidência. Não se abre mão, é verdade, da demonstração da fumaça do bom direito. É preciso que haja indícios fortes, né, que assegurem uma plausibilidade mínima de que tenha efetivamente ocorrido o ato ímprobo descrito, né, na petição inicial da ação. Tá? Mas se dispensará, uma vez que o juiz tenha por clara a presença da fumaça do bom direito, indícios robustos, né, da existência do ato ímprobo, o juiz estará dispensado de averiguar de forma analítica a presença do periculum. Então, concluiu-se que o periculum ele deverá ser compreendido como implícito nesse caso. Né? Eu até anuncio aqui, né, que esse repetitivo, contra ele se interpôs recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário já foi admitido pela presidência aqui do STJ, e o caso irá ter ao Supremo Tribunal Federal, na perspectiva de alegada violação aos artigos 37, parágrafo 4º, e também se veicula nesse mesmo extraordinário uma discussão que envolve a necessidade ou não de que se abrisse o contraditório previamente à decisão de indisponibilidade. Exigência que no plano do STJ já se consolidou, não é reclamada, né? Então, o juiz pode conceder in limine a medida cautelar de indisponibilidade, independentemente de prévia notificação, independentemente de abrir prévio contraditório. Mas, enfim, o Supremo adiante haverá, portanto, de se pronunciar sobre o tema. Né? Muito bem, eu vou procurar aqui, nos próximos minutos, né, trazer uma sequência de precedentes, uma sequência que mais ou menos acompanhe a ordem normal do procedimento. Né? Procedimento naquela perspectiva de que o processo, né, é um caminhar para frente. Né? Eu me reportaria aqui, no entanto, né, até para registro histórico, a um precedente do ano de 2013, de relatoria do ministro Castro Meira,
segunda turma, portanto, um precedente em que a segunda turma, no âmbito do RESP 1.129.121 do Estado de Goiás, a segunda turma assentou que a lei de improbidade não pode ser aplicada em caráter retroativo. Porque tão logo passou a viger a lei de improbidade, houve algumas decisões pelo país aplicando a lei de improbidade e suas penas. No entanto, há fatos que precediam o início de vigência da lei de improbidade. E essa decisão da segunda turma deixou claro a seguinte conclusão, deixou clara essa conclusão. A lei de improbidade não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência, ainda que ocorridos após a edição da Constituição de 88, porque se argumentava, olha, nada obstante, não houvesse ainda regulamentação da improbidade, certo é que já havia a cláusula que a reprimia, no corpo do parágrafo 4º do artigo 37, então suscitou-se essa discussão, saber se, pelo menos, haveria a possibilidade de que a lei retroagisse, a 8.429, retroagisse pelo menos para alcançar fatos ímprobos ocorridos pós 5 de outubro de 88. Mas a compreensão, e esse precedente simboliza a compreensão do STJ sobre o tema, pontificou que não é possível, mesmo para fatos havidos ou ocorridos após a vigência da Constituição de 88. Muito bem, com os olhos voltados para o início da demanda, nós sabemos, então, que, de acordo com o artigo 17, proposta a ação, o juiz notifica a parte passiva para querendo oferecer sua defesa preliminar. E o magistrado, com ou sem defesa apresentada, o magistrado da causa haverá de produzir uma decisão, dizendo se rejeita de plano a ação proposta ou se admite o seu prosseguimento. E aqui também eu faço uma observação que eu tenho notado ao longo, não só depois que cheguei ao STJ, mas para antes disso, no Estado, eu já percebia esse detalhe. É muito comum que nessas ações juízes acabem omitindo a aplicação dessa exigência da prévia notificação. E isso fez com que o STJ precisasse se debruçar sobre o tema, e a conclusão que aqui se chegou e ainda vigora, em termos de precedentes, é a de que, em que pese não tenha o juiz observado a regra da defesa preliminar, não tenha notificado o réu e, desde logo, recebido a ação, ordenado a citação do réu, nada obstante essa omissão do magistrado, ainda assim não se decretará a anulação do procedimento, salvo se o réu conseguir, de forma concreta, objetiva, demonstrar prejuízo efetivo para os seus interesses pela não observância da disposição do artigo 17, parágrafo 7º. Isso, de fato, acaba sendo muito ruim, às vezes até constrangedor. É importante até dizer que o que não se espera aqui é que essa nossa jurisprudência sirva de estímulo a que os juízes deixem sistematicamente de observar a exigência da notificação prévia. Eu me pergunto mesmo, o que leva o juiz a não determinar a notificação prévia? E o que é que leva o autor da ação, isso que me incomoda mais ainda, o Ministério Público, a não atravessar uma petição e dizer, meritíssimo, por favor, notifique previamente o réu, para evitar uma nulidade futura. Então, o juiz deixa de observar a exigência, o promotor acha que aquilo está muito bom e ao depois, pode acontecer que, num caso ou no outro, deva-se anular todo o procedimento. Isso não é bom. Então, é importante que se observe no dia a dia a exigência da notificação prévia. E, no campo dessa exigência, muitos casos chegam aqui ao STJ combatendo a decisão do juiz que recebe a ação após a defesa prévia.
né? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, ela se encaminhou e está praticamente consolidada no sentido de que, para que um juiz, desde logo, rejeite, né, a ação de improbidade, isso só poderá ocorrer com base num robusto, né, conjunto probatório. O juiz tenha provas suficientes, para lá de suficientes, que indiquem que houve um equívoco de parte de quem propôs a ação. A regra, portanto, a regra, né, que vige é a do recebimento. A exceção é o não recebimento. Só em situações especialíssimas, com prova vasta, no sentido de se poder, de plano, né, valorar a não ocorrência do ato ímprobo imputado, é que poderá conduzir à rejeição imediata. Na mão inversa, portanto, o que o STJ diz é que, havendo dúvida que seja acerca da ocorrência ou não do ato ímprobo atribuído ao réu, a ação deverá ser recebida. Deverá ser recebida e, a tanto, se justifica, né, a necessidade, a conveniência desse recebimento com base no princípio do indúbio pro societate. Então, na dúvida, né, é necessário que se receba a ação de improbidade. Eu trago aqui, nessa linha, né, trago dois precedentes. O primeiro, recurso especial 1.163.499, de Mato Grosso, foi relator o ministro Mauro Campbell, julgamento em setembro de 2010, e uma segunda decisão, que também extraí da segunda turma, dada no agravo regimental, no ARESP 419.570, de Mato Grosso do Sul, foi relatora a ministra Suzete Magalhães, essa mais recente, decisão de 9 de junho de 2016. O juiz, nesse momento em que a ação se inicia, né, ele precisa, portanto, resolver se recebe ou não, né, mas, não raro, talvez em 95% dos casos, existe, né, já de parte do proponente da ação, o pedido de indisponibilidade, calcado no artigo 7º, ou, com menos frequência, né, veicula-se um pedido de sequestro, assentado, né, fundado no artigo 16 da Lei 8.429. E aí também nascem muitas discussões, né? O juiz concede a indisponibilidade. Então, vai se discutir se havia a presença ou não dos elementos ensejadores. Vimos há pouco que o repetitivo mais recente, na indisponibilidade, dispensa a comprovação do periculo in mora que se tem por presumido, né? Mas muitas peculiaridades podem surgir. Eu lembro, aliás, que o STJ, alguns anos atrás, isso sempre me chamou a atenção, o STJ tinha uma jurisprudência praticamente consolidada que dizia assim: a indisponibilidade não pode alcançar bens que o réu tinha em seu acervo patrimonial e que tivessem sido adquiridos antes do ato ímprobo, né, a ele imputado. Então, a justiça só permitia que se alcançasse, por meio da indisponibilidade, bens adquiridos após o ato ímprobo. Eu sempre achei uma situação absolutamente estranha, quer dizer, então, se eu leso, né, os cofres públicos, né, recebo lá 1 milhão de desvio por várias vertentes possíveis, então eu vou pegar esse 1 milhão e vou ficar viajando o ano inteiro para a Europa, né? E estou tranquilo, porque a decisão de indisponibilidade não vai me incomodar, afinal, eu não investi em bens de raiz, eu não investi em automóveis, onde isso pode ser localizado no DETRAN, eu não investi no mercado financeiro, em que os ativos financeiros podem ser bloqueados, podem ser indisponibilizados. Então, é algo assim que eu nunca consegui compreender a lógica, né? Quem gostava muito disso eram os réus, evidentemente, né?
porque tinham a salvo o seu patrimônio adquirido preteritamente. Hoje não é mais assim, graças a Deus, né? Hoje a indisponibilidade alcança bens adquiridos após a prática ímproba ou antes dela, né? Não há muita discussão quando se fala de indisponibilidade. O STJ também pacificou que a indisponibilidade ela deve chegar até o montante do valor potencialmente objeto de ressarcimento. Então, se o Ministério Público propõe uma ação e diz, olha, eu postulo aqui que o réu seja condenado a restituir R$1 milhão, o juiz não poderá decretar a indisponibilidade de bens que somem R$18 milhões. Né? Isso também é pacífico, que a indisponibilidade ela deve limitar-se ao valor postulado, à extensão, né, do dano apontado na ação. Né? Mas há um caso muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção, que decorre do seguinte: se nós lemos a redação do artigo 7º, que trata da indisponibilidade, e também lemos a do artigo 16, que cuida da medida de sequestro, aqui também eu, pessoalmente, acho muito estranho esse sequestro, né, mencionado no artigo 16, porque o sequestro que conhecemos tradicionalmente do processo civil é uma medida que recai sobre um bem específico que seja objeto de disputa entre as partes. Autor e réu desejam a titularidade desse bem, então o juiz defere uma cautelar, eventualmente, para que se sequestre esse bem e se reserve. Afinal, para assegurar o resultado útil do processo, após o resultado final, então vai se saber para quem o bem será entregue, né? Se para o autor ou para o réu, mas o sequestro recai sobre um bem de interesse comum. E aqui o artigo 16, na lei de improbidade, fala também da figura de sequestro. Só que aí que eu vejo a estranheza, né, do instituto aplicado na improbidade, porque quando o autor da ação, o Ministério Público, eventualmente solicite o sequestro, fundado no 16, ninguém há de dizer, olha, o Ministério Público quer para ele esse bem que é o produto do ilícito. Não há uma disputa. Então, eu acho que essa figura do sequestro, embora, inclusive, ela remeta à observância do procedimento da cautelar de sequestro, mas me parece que ela tecnicamente, não foi uma opção muito adequada, né? Mas, enfim, o que há de comum entre os artigos 7º e o 16? O que há de comum é que neles se lê o seguinte, né? Vejam aqui, diz o 7º, né, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Né? E aí o parágrafo vem em complemento. A indisponibilidade a que se refere o caput recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou recairá sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então, quem lê essa redação é impelido a acreditar, né, que a indisponibilidade só poderá alcançar aquelas condutas ímprobas relativas ao artigo 9º, que cuida do enriquecimento ilícito, e do artigo 10, que trata da lesão ao erário. Né? Diz assim, a indisponibilidade é para ressarcir o dano ao erário ou recuperar, né, aquela parcela, né, que representa o enriquecimento indevido do agente. E aí fica a pergunta, mas se o ato ímprobo irrogado ao réu for o do artigo 11, ofensa a princípios, né, moralidade, legalidade, impessoalidade, etc., então é frequente que os réus, né, nas improbidades, desenvolvam esse discurso, dizendo, olha, não, mas a indisponibilidade e essa mesma linha de redação vocês encontrarão no artigo 16, no que trata do sequestro, né? Dando a entender que essas duas medidas constritivas, cautelares, elas só incidiriam nas hipóteses do artigo 9º e do artigo 10. Mas não foi essa a compreensão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça. Né? Há vários julgados,
que vem lá desde 2010, pelo menos, onde se diz que a indisponibilidade também pode ser direcionada naqueles casos em que se atribua ao réu exclusivamente conduta violadora do artigo 11, lesão a princípios. E isso a partir de uma leitura sistemática, chegando-se à conclusão de que seria ilógico pôr a salvo o patrimônio do ímprobo, quando ele devesse responder por ofensa ao artigo 11. E isso tem lógica, seguramente, até porque, quando eu vou ao artigo 12, que estabelece as penalidades, o artigo 12 trabalha em 3 planos. Inciso 1, cuida das penas, das sanções, para o caso do artigo 9º. O inciso 2, para o caso do artigo 10, e o inciso 3, para o caso do artigo 11. Ora, quando eu vou ler as sanções previstas no artigo 11, no inciso 3 do artigo 12, relativas ou que respondem às hipóteses de lesão a princípio, eu detecto aqui, inciso 3 do artigo 12, penas imponíveis, portanto, às hipóteses de lesão a princípio. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver. Perda de função pública, suspensão de direitos de 3 a 5 anos, multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida. Então, vejam que, mesmo na hipótese do artigo 11, o legislador trabalhou com respostas de cunho pecuniário, de cunho financeiro, que são as mesmas respostas que estão lá nos incisos 1 e 2, relativas ao enriquecimento do artigo 9º e à lesão ao erário do artigo 10. Então, em comum, as penalidades têm esse traço. Então, não seria mesmo lógico, compreensível, que a indisponibilidade ficasse de fora, porque a finalidade maior da indisponibilidade, como disse, assegurar o resultado útil do processo, no que diz respeito à garantia do ressarcimento, do pagamento de todas as implicações financeiras que se abatam sobre o réu. Então, eu trago aqui, rapidamente, alguns precedentes que vão nessa linha. Medida cautelar 24.205, do Rio Grande do Sul. Nessa medida cautelar, relator o ministro Humberto Martins, julgada em 12 de abril de 2016, ficou consignado na ementa. Observo que o próprio requerente, que é o réu, esclarece que o Ministério Público fundamentou a sua postulação de condenação no artigo 11, e que, por isso, não seria possível a decretação de indisponibilidade, é o que sustenta o réu. Ele diz, o artigo 11 não combina com o artigo 7º. Aí diz o STJ, porém, aspas, em que pese o silêncio do artigo 7º da Lei 8.429, que parece não sinalizar nada em relação ao artigo 11, mas em que pese o silêncio do artigo 7º, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de cautela do magistrado induz concluir que a medida cautelar de indisponibilidade dos bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública. Artigo 11. Mormente para assegurar o quê? O integral ressarcimento e eventual de prejuízo ao erário, e, se houver ainda, a multa civil. Ressarcimento e multa previstos também para a hipótese do artigo 11. Porque nós temos um impulso, às vezes falso, de achar que medidas de ressarcimento pecuniárias não se afinizam com as hipóteses de simples lesão a princípio. Mas não é isso o que se assentou no STJ. Eu cito aqui ainda outros precedentes. Agravo regimental no RESP 1.299.936, do Rio de Janeiro, relator ministro Mauro Campbell, segunda turma, julgado em 18 de abril de 2013. Tenho aqui também, em ordem decrescente no tempo, estou indo para as mais antigas, agravo regimental no RESP 1.311.013, de Rondônia, ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 4 de dezembro de 2012,
E, por fim, a mais longeva que encontrei, né, recurso especial 957.766 do Paraná, ministro Fux, o relator, primeira turma, né, julgada em 9 de março de 2010. Todas essas decisões deixando de forma clara, né, a compreensão de que é possível, sim, trabalhar-se com a indisponibilidade, por extensão com o sequestro, no âmbito da lesão a princípio, artigo 11. Né? Ainda nesse plano de início da ação, né, apesar que o tempo está correndo, eu estou no início ainda, né, quero me referir aqui a uma outra medida cautelatória, muito grave, né, que se possibilita no plano da ação de improbidade, que está desenhada no seu artigo 20 e parágrafo, né, que é a medida de afastamento do cargo, afastamento provisório. Né? Então, é possível que já no início da ação o julgador seja provocado a decidir sobre a necessidade ou não do afastamento do réu a quem se atribui o ato ímprobo, né? O afastamento desse réu do cargo por ele ocupado. E a compreensão do STJ nesses domínios é de que, claro, a lei assim afirma, é possível, a resposta há de ser positiva. Claro que é possível o afastamento provisório. Entretanto, esse afastamento deverá estar lastreado no pressuposto da excepcionalidade. Né? A necessidade do afastamento tem que estar rotundamente demonstrada, né, de maneira a legitimar a decisão judicial que assim determine. Né? Eu cito aqui 2 precedentes, um no âmbito da presidência do STJ, agravo regimental na suspensão de liminar e de sentença, número 867, do Estado do Ceará, uma SLS, portanto, né? Suspensão de liminar, 867, à época, né, foi relator, o ministro Ari Pargender, então presidente, na Corte Especial, e assentou-se o seguinte: a norma do artigo 20, parágrafo único da Lei de Improbidade, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução processual. Né? Então, é preciso mesmo aqui um excesso de prova, né? No sentido de que se estará dificultando a instrução. Um outro precedente que vai nessa mesma linha, um pouco mais antigo, eu extraio do RESP 801.891 do Paraná, relator, então, ministro Fux, primeira turma, um julgamento ocorrido em 13 de maio de 2008. Vai na mesma linha do que li no precedente anterior. Né? Passo para um tópico seguinte. Discute-se muito, né, no campo da improbidade, o que se refere à chamada independência das instâncias. Né? De que maneira a decisão havida numa determinada instância haverá ou poderá repercutir em outra. Isso é muito comum, essa discussão é muito comum quando se fala em improbidade, na medida que o ato ímprobo apontado também tenha configurado a um só tempo um ilícito penal, dando margem, portanto, à abertura de uma ação penal. E aí as discussões nascem vigorosas, né? Aí o réu na improbidade vem e diz: alto lá, juiz da improbidade, eu fui absolvido por esse mesmo ato na instância penal. Os ministros Reinaldo Fonseca e Marcelo Navarro, na quinta turma, compreenderam que não havia prova suficiente. E aí o que é que nós diremos na instância da improbidade? Que, nada obstante essa absolvição muito bem supedaneada pelo
pelo raciocínio jurídico dos nobres ministros da quinta turma, mas ela não estará legitimada a impactar no plano da ação de improbidade, porque é de sabença antiga, né, que a decisão penal ela só trará consequências definitivas quando, no juízo penal, se afirme a negativa de autoria ou se afirme a inexistência do fato penal. Né? E aí outras discussões tantas, né? Aí o juízo criminal houve por bem em reconhecer a superveniência da prescrição que acaba por conduzir à extinção da punibilidade, seja ela a prescrição da pretensão punitiva, a executória, a prescrição retroativa, em perspectiva, seja qual for, né? E aí a conduta é a mesma. Os réus vêm à seara administrativa da improbidade e pretendem, né, fazer prevalecer o discurso de que, se não resta, né, resquício algum da mesma conduta nos domínios penais, então não haveria razão necessária para que se prosseguisse com a ação de improbidade. No entanto, eu insisto, né, que no plano jurisprudencial, e aqui especialmente do STJ, tem prevalecido sistematicamente essa compreensão de que a independência das instâncias deve prevalecer, e só será rompida naquelas duas exceções: quando se negue a existência do ilícito penal ou se afirme a negação da autoria, né, do réu que também na improbidade esteja figurando no polo passivo. Trago dois precedentes rapidamente. RESP 1.388.363 do Rio Grande do Sul, relator, ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgamento acontecido em 22 de setembro de 2016. E trago também, em reforço, precedente da quinta turma, né, a que honrosamente pertencem os ministros que me ladeiam, né? Disse-se na quinta turma, no agravo regimental, no ARESP 587.848 do Rio Grande do Sul. Foi relator o ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgamento transcorrido em 25 de novembro de 2014. Disse aqui, por oportuno, né, o relator: a existência de anterior ação civil de improbidade ajuizada contra o ex-prefeito municipal pelos mesmos fatos não impede a instauração de ação penal, dada a independência entre as esferas administrativa, civil e criminal. Então, parece não haver mesmo dúvida quanto a essa independência, né? Gostaria rapidamente também de fazer aqui alusão a um instituto que frequenta com muita habitualidade, né, o campo das ações de improbidade. Diz respeito ao instituto da prescrição, que foi aqui, né, tão bem explorado pelo Dr. Márcio Cavalcante há pouco, né? Eu gostaria de salientar dois pontos, né, que a mim parecem ilustrativos, né, de maior relevo quando se fala da improbidade. O primeiro deles, para assentar que a jurisprudência do STJ sedimentou compreensão, né, no sentido de que não se pode pretender aplicar na improbidade o instituto da prescrição intercorrente. Então, não é possível imaginar que alguém pretenda, um réu pretenda dizer assim: olha, o Ministério Público propôs ação em 2008, mas o juiz só recebeu em 2016, transcorridos mais de 5 anos. Sabemos que já se consolidou a jurisprudência no rumo de que a propositura, sim, a ação de improbidade tem que ser proposta até 5 anos a contar do fato ímprobo. Mas, uma vez proposta, dali por diante, não se pode pretender extrair da dicção do artigo 23 da Lei 8.429, o 23 é o dispositivo que trata da prescrição, não se pode extrair do 23
a possibilidade de se aplicar no andamento, desde a sua propositura, né, desde a sua propositura e no seu andamento, não se pode pretender ver, né, ou pretender que tenha lugar, né, a incidência da chamada prescrição intercorrente. Nós, aliás, acabamos de decidir essa mesma situação na primeira turma, né? Agora, dia 25 de abril, o acórdão não está nem publicado, isto no agravo interno em recurso especial, né? Agravo interno no Aresp, perdão. Agravo interno no Aresp 962.059 do Piauí, né? Foi relator o ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, e reiterou-se a jurisprudência quanto à impossibilidade da prescrição intercorrente. No mesmo sentido, também primeira turma, embargos de declaração no Aresp, 156.071. É tanto número, né, nesses nossos recursos que a gente se perde, né? Eu repito, embargos de declaração no Aresp, 156.071 do Espírito Santo, foi relator o ministro Olindo Menezes, na primeira turma, né, decisão ocorrida em 18 de fevereiro de 2016. Disse o relator, então, que o artigo 23 da Lei de Improbidade não prevê aplicação da prescrição intercorrente para as ações de improbidade no decurso de mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e a decisão que a admite. Por mais que haja essa demora, não se pode extrair do artigo 23 essa consequência, né? Nesse mesmo sentido, também cito o RESP 1.218.050, do Estado de Rondônia. Foi relator nosso ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na primeira turma, julgado de 5 de setembro de 2013. Lá também se afirmou, da leitura do artigo 23 da Lei de Improbidade, não se pode constatar a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade, uma vez que o aludido comando legal somente se refere à prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. É o que diz o 23, né? E diria até mais um aqui, da ministra Eliana Calmon, isso no RESP 1.289.993, Estado de Rondônia, segunda turma, julgamento ocorrido em 19 de setembro de 2013. Foi dito nesse precedente, o artigo 23 da Lei de Improbidade, não possui comando a permitir a aplicação da prescrição intercorrente nos casos de sentenças proferidas há mais de 5 anos do ajuizamento ou do ato citatório da demanda. Então, o réu pretendia que se aplicasse a prescrição intercorrente, porque teria mediado mais de 5 anos, desde o início da ação até a edição da sentença. Portanto, é matéria que está seguramente pacificada neste Superior Tribunal de Justiça. Ainda no plano da prescrição, há também um tema que com alguma frequência nos chega, que diz o seguinte, né? O que se procura resolver é o seguinte: como fica a situação do particular, que é réu em litisconsórcio com agente público, né? E nós sabemos até que não se concebe a propositura da ação civil de improbidade apenas contra particular. É preciso que haja em consórcio o agente público. E aí vem a discussão. O agente público, ele se subordina a que período prescricional? Né? A conclusão hoje predominante no STJ é de que a prescrição, no que respeita ao réu particular na improbidade, segue a sorte da prescrição incidente sobre o réu agente público. Então, seguirá a mecânica do artigo 23.
no seu primeiro inciso, que diz: terminado o mandato eletivo ou rompido o vínculo, extinguiu-se lá o cargo em comissão, né, houve o desligamento do cargo em comissão, por exemplo, a partir daí conta-se 5 anos. Então, enquanto não houver esse desligamento do mandato eletivo, de um cargo de confiança, de um cargo em comissão, a prescrição não começa a correr. E o reclamo do réu particular é esse: ele diz, mas olha, eu não tenho nada a ver com a administração. Tem sim, o senhor contribuiu para lesar interesses públicos. Então, a ideia predominante é de que a sorte do particular segue a sorte do agente público no âmbito da prescrição. Para ilustrar, né, essa linha, trago aqui o agravo interno no RESP 1.607.040, de Pernambuco, ministra Suzete Magalhães, decisão recentíssima, de 28 de março, agora, de 2017. Também nessa linha, da segunda turma, agravo interno no RESP 1.512.479, Rio Grande do Norte, relator ministro Humberto Martins, decisão de 19 de maio de 2016. Nessa decisão, aliás, da segunda turma, também está claro que, ainda que determinado agente detentor de mandato eletivo, ele pratica, imaginemos um prefeito, pratica o ato ímprobo em seu primeiro mandato. No entanto, ele vem a ser reeleito. A discussão é sempre essa. O prefeito, uma vez réu, ele diz assim, não, o meu ato ímprobo foi praticado no primeiro mandato, então eu quero que a prescrição comece a correr quando findou o meu primeiro mandato, e não quando findou o segundo. STJ não concorda com essa linha de compreensão. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição para a propositura da ação nesses casos só correrá a partir do último mandato. Então, se o sujeito for deputado, que pode se reeleger quantas vezes deseje, senador, etc., mas vai ficar com a espada na cabeça a vida inteira. Nós temos deputados que têm 7, 8 mandatos sucessivos, não é verdade? Enquanto não escoado o último mandato, não se contará o início do prazo prescricional. Ministro Reinaldo, eu tenho ainda mais um minuto? Puxa vida. Com certeza. Tem um caso aqui que também me pareceu muito, muito importante, que diz respeito à hipótese do artigo 10, dano ao erário, inciso 8, aquela hipótese em que se atribui ao réu conduta que vise frustrar a licitude da concorrência. Aí o que acontece nesses casos? O réu diz assim, não, mas essa contratação direta, eu não agi com má fé, com dolo, etc. A lei de improbidade é direcionada não ao inábil, mas ao agente, ao gestor desonesto, e veja lá, inclusive, que o objeto do contrato, embora à margem do procedimento licitatório, mas o objeto foi cumprido. Não houve prejuízo para a administração pública, o precinho foi bem razoável, e, portanto, não se pode reconhecer aí ato ímprobo. Mas, quando o STJ condena o réu nessa hipótese, ele condena na perspectiva de que, embora até se possa ter por verdadeiro que o preço não foi exorbitante, o preço contratado não foi exorbitante, mas não se pode perder de vista que, se estando frente a uma hipótese de contratação direta irregular, indevida, abstraiu-se a possibilidade de que surgisse, em tese, uma proposta mais vantajosa para o poder público. E aí se chega na conclusão, no desate de que o dano houve nessa perspectiva. Impossibilitou-se uma perspectiva de que tivesse o poder público a possibilidade de contar com uma oferta melhor para o objeto do contrato, em termos de pagamento. Disse, então, a partir desse raciocínio, que o dano a ser considerado, em caso desse jaez, é o chamado dano in re ipsa.
É um dano que se considera praticamente presumido. Peço licença também para dizer uma palavra sobre um tema onde há divergência presente entre a primeira e a segunda turmas, que possivelmente haverá de se resolver no plano dos embargos de divergência. Diz respeito ao seguinte: o juiz condena determinado réu à pena de perda de função pública. Essa pena, que inclusive é prevista lá no artigo 37, parágrafo 4º. Pena de perda de função pública. Sucede que o processo começou, imaginem, quando o réu já se avizinhava a aposentadoria do réu no cargo público. E aí, quando a pena advém, por ocasião de seu cumprimento, aí vai se verificar, mas não tem mais como perder o cargo público, ele está aposentado. E nós temos casos concretos em que aí o juiz, provocado até pelo Ministério Público, diz: não, então casse-se a aposentadoria. Se ele não está mais no exercício do cargo público, né, fica cassada a aposentadoria. E aí nasce a divergência entre a primeira e a segunda turmas. E há casos também em que se sabe que o réu já se aposentou na função, no curso da ação, e aí o juiz diz: então, não posso aplicar perda da função pública, seria inócua essa penalidade, então aplico de logo a cassação de aposentadoria. Pode ou não pode? A primeira turma compreende que não. Por quê? Porque, em se tratando de lei de cunho sancionador, eu não posso ampliar para prejudicar o réu, dar uma interpretação extensiva, ampliativa. Se a lei fala no artigo 12 que é cabível apenas a perda da função pública, eu não posso ali enxergar cassação de aposentadoria. Eu preciso ter isso explicitamente escrito no diploma legal. Eu tenho, por exemplo, no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 8.112, lá eu tenho. No plano do PAD, processo administrativo disciplinar, pode-se chegar à penalidade de cassação de aposentadoria, mas há a previsão legal. Na lei de improbidade eu não tenho essa previsão. Então a primeira turma tem precedentes, eu cito aqui 2 pelo menos. Agravo interno no ARESP 861.767 de São Paulo, ministra Regina Costa, primeira turma, julgamento ocorrido em 16 de agosto de 2016. Também primeira turma, recurso especial 1.564.682 de Rondônia. Relator foi o ministro Olindo Menezes, primeira turma, julgamento ocorrido em 10 de novembro de 2015. No entanto, eu localizo precedente da segunda turma, agravo regimental no ARESP, 826.114, do Rio de Janeiro, foi relator o ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgamento ocorrido em 19 de abril de 2016. Vê-se, portanto, que são decisões contemporâneas, primeira e segunda turma, e neste julgamento da segunda turma, consentiu-se com a aplicação da cassação de aposentadoria. Disse o ministro Herman: a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na lei de improbidade não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de improbidade. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pela conduta ímproba, infligir a cassação de aposentadoria ao servidor aposentado no curso da ação de improbidade. Então, vejam que há a divergência, não seria honesto que eu viesse aqui só anunciasse a posição da primeira turma. A segunda turma também tem julgado na mão inversa. Prática de tortura por agente público configura ato de improbidade administrativa. Agente policial que comprovadamente torturou investigado, detento, recluso, ele pode ser processado por improbidade?
na compreensão da primeira sessão do STJ, né, no âmbito do recurso especial 1.177.910 de Sergipe, o ministro Herman Benjamin, relator, primeira sessão, julgamento ocorrido em 26 de agosto de 2015, a primeira sessão, por unanimidade, compreendeu que sim, o ato de tortura se inscreve no rol, né, de violação ao artigo 11 da Lei de Improbidade, porque desmerece a honradez que merece, de que é credora, né, a instituição pública de segurança, a que vinculado esse agente. Então, um caso bastante emblemático, mas, no contraponto, eu digo que, um ano antes, em nossa primeira turma, né, nós compreendemos que, numa hipótese em que o policial rodoviário agiu de maneira indevida contra um particular, a polícia rodoviária havia lá multado, um dia antes, a esposa do indivíduo. No dia seguinte, os policiais rodoviários, no posto deles, surpreendem lá o casal fotografando o posto, filmando, pegaram a máquina fotográfica do casal, etc., devolveram, apagaram o filme, enfim, constrangeram o casal, né? A compreensão da primeira turma, na ocasião, foi de que esse ato, porque foi direcionado contra particular, lesou apenas o particular, e não na forma do artigo 1º da Lei de Improbidade, não lesou a instituição de administração pública, a primeira turma concluiu por não ver aqui violação ao artigo 11. No entanto, um ano depois, evidentemente que se estava frente a uma hipótese de maior gravidade, tortura, onde entrou em discussão até mesmo o aspecto que envolve crime contra a humanidade, né? O discurso foi muito profundo, o debate foi profundo, compreendeu-se ali que haveria, sim, ofensa a princípio. Né? Então, trago para os senhores e senhoras, né, esse precedente da primeira turma, que foi aparentemente na mão contrária um ano antes. Isso no RESP 1.558.038 de Pernambuco. Foi relator na nossa primeira turma o ministro Napoleão, em 27 de outubro de 2015. Eu trouxe aqui também, para finalizar, né, casos, 2 precedentes da primeira e segunda turmas, me omitirei de ler agora a origem, mas a internet é fácil, né, entrou. STJ compreende que cabe, sim, ação de improbidade contra estagiário. Estagiário pode praticar ato de improbidade. E os 2 casos, curiosamente, tiveram uma mesma base fática. Estagiários da Caixa Econômica Federal, que nessa condição, dela se prevalecendo, tiveram acesso às senhas de clientes e transferiram verbas para sua conta pessoal. Então, cabe, sim, a ação contra estagiário. Estagiário se inscreve, portanto, na ampla compreensão do que seja agente público. Né? Caso também interessante, recurso especial 1.582.014 do Ceará, ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 7 de abril de 16. O que é que disse a segunda turma? Não é dado ao juiz, ao tribunal, aplicar as penas de improbidade abaixo do mínimo legal. O juiz tinha, no caso concreto, o tribunal aplicou suspensão de direito político em prazo abaixo do mínimo previsto na lei. Então, a exemplo do que ocorre no crime, em alguma medida, também não se poderá aplicar penas abaixo do que estipula a legislação. Né? Digo que no artigo 11, ofensa à lesão, o dolo, né, até mencionei de início, há de ser comprovado, ainda que na forma genérica. Né? Não temos precedentes no STJ mais consistentes em que se admita, no plano da ação de improbidade, a imposição da reparação de dano moral coletivo. O dano moral coletivo tem sido admitido nas ações autônomas de ressarcimento de dano.
mas no âmbito da própria ação de improbidade não localizei precedentes mais específicos, né? Um tema também que não poderia deixar de mencionar, agravo regimental no Aresp 369.518 de São Paulo, primeira turma, ministro Gurgel de Faria, julgamento 13 de dezembro de 2016, fiquei vencido juntamente com a ministra Regina Helena Costa, a turma por maioria compreendeu que a perda da função pública só pode alcançar o cargo, a função em que praticado o ato de improbidade. Não pode alcançar o cargo público ocupado por ocasião do cumprimento da sanção, do cumprimento da pena. Nós sabemos que a perda da função só pode ser executada depois do trânsito em julgado, né? E a doutrina, majoritariamente, vai na linha contrária. Diz que o objetivo, quando se aplica a perda da função pública, né, desembargador Neves, isso implica no desligamento do convívio do agente ímprobo com o setor público, com a administração pública. Né? Há uma compreensão mais ampla. No entanto, o STJ parece caminhar para uma opção mais restritiva, o que vai retirar em muito a eficácia dessa penalidade, notadamente em relação àqueles que ocupem cargos eletivos ou cargos de confiança. Né? São, portanto, né, alguns temas, esse último, né, que me parece mereça ainda uma reflexão mais profunda do Superior Tribunal de Justiça, porque aí o agente terá muita facilidade, sabedor de que as ações demoram, se prolongam, ele vai para um jogo de pôquer, né? Ele vai jogar a sua sorte. O ato é hoje, mas até lá eu não sou mais vereador, até lá, se Deus quiser, eu já sou deputado estadual e não perderei o meu cargo de deputado estadual ao tempo da execução da pena, porque o STJ diz que é só a função, o cargo que eu ocupava quando pratiquei o ato ímprobo. Com todas as vênias, né, tenho posição diametralmente oposta. Né? Então, dentro do tema em que eu abusivamente me alonguei no tempo, já sou merecedor aqui da instauração de um inquérito civil, né? Já violei a lei do Congresso, a lei do seminário, né, que me dava 45 minutos. Agradeço sobremaneira a delicada, gentil paciência de todos, né, que até agora aqui permaneceram, já sendo ultrapassado o horário de almoço. Reitero agradecimento pelo convite e, portanto, desejo pleno êxito, né, deste encontro, até o seu final, porque virão ainda exposições, né, muito, muito importantes. Muito obrigado a todos. Eu disse aos senhores que nós teríamos uma terceira aula extraordinária hoje pela manhã, e tivemos, e eu quero agradecer ao ministro Kukina essa excelente exposição, que deu uma visão bem ampla do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em matéria de improbidade. Só a título de curiosidade, nesse último caso, nós da quinta turma, em matéria criminal, temos um posicionamento semelhante à maioria da primeira turma. Entendemos que só a perda da função no cargo em que foi praticado o fato ilícito. Mas ainda dá tempo para refletir, né? Esse é o lado bom da corte, né? Bom, e com isso, por delegação gentil delegação do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, eu declaro encerrado esse ciclo de estudos, que com certeza atendeu aos desejos do ministro Kukina de seu amplíssimo sucesso. Muito obrigado a todos.